Olá, Marcos Martins. Estou aqui atendendo seu pedido de fazer a pergunta, te lembrar a pergunta que te fiz aproximadamente 4 anos atrás. E na ocasião eu te dei 30 dias para me responder e até hoje, se passaram 4 anos, você ainda não me respondeu. Você disse que esqueceu a pergunta, então, como eu prometi, estou fazendo ela em vídeo para que realmente fique bem registrada e você não esqueça mais. Bom, a pergunta tem a ver com o tema que está aqui nesse livro, Mensagens Escolhidas, no volume 1, o Alfa e o Ômega, né? Que ela chamou o Alfa e o Ômega das Heresias Mortais. Eu aconselho todos a ler esse capítulo, o Alfa e o Ômega das Heresias Mortais, e também o próximo, que é muito importante, os alicerces de nossa fé. Certo? Então, só que eu vou usar aqui a internet para ficar bem mais prático e fácil de você acompanhar o texto comigo. Aqui os dois capítulos, o Alfa e o Ômega, os alicerces de nossa fé, título bem forte. E na página, está aqui, Alicerce da Nossa Fé, na página 203, tem dois textos aqui que eu vou usá-los para contextualizar a pergunta que eu vou te fazer. O primeiro deles fala da controvérsia que teve naquela época, aquela guerra doutrinária levantada por Kellogg através, começou por ele ter escrito um livro, né, O Templo Vivo, e ele diz o seguinte: na controvérsia que surgiu entre nossos irmãos acerca dos ensinamentos desse livro, os que estavam a favor de lhe dar ampla divulgação diziam, então as pessoas que estavam dando ampla divulgação às heresias de Kellogg, eles diziam o seguinte: encerra exatamente os pensamentos que a irmã White tem ensinado. Então observe, eles estavam dando ampla divulgação às heresias de Kellogg, dizendo que a irmã White apoiava essas heresias. E a White fala: essa afirmativa daqui, essa afirmativa feriu-me diretamente o coração. Senti-me acabrunhada, pois sabia que essa apresentação do caso não era verdadeira. Muito bem. O segundo texto que nós vamos usar, e na época, depois quem quiser ler aí, o tema, a controvérsia daqui, a controvérsia era sobre a personalidade e a presença de Deus. A presença e a personalidade de Deus. E quem estuda os escritos da irmã White sabe que é sobre o Espírito Santo de Deus. Que ela fala que é a presença e a personalidade dele. Bom, muito bem. Mas esse aqui não é o caso agora. O segundo texto que nós vamos ler é que vai realmente daqui que eu vou extrair a pergunta que eu te fiz naquele tempo. Eu estou te lembrando agora. Por quê? Porque os líderes da igreja hoje, e todos os membros, inclusive você, eles dizem que a guerra alfa, o alfa das heresias mortais, que Kellogg levantou na igreja foi somente o panteísmo. Não tem nada a ver com trindade. Isso é o que os líderes afirmam e os membros. E você também. Hoje eu sei, pela história, por dados históricos, inclusive cartas trocadas da época, que não foi só panteísmo. A trindade também foi um centro principal das heresias que ela levantou. Você diz que não. Você e os líderes dizem que não. Trindade não tem nada a ver. Muito bem. Então, leia comigo esse texto agora e eu vou te lançar a pergunta. Ellen White diz: sou compelida a falar negando a pretensão de que os ensinamentos do Templo Vivo possam ser apoiados por declarações de meus escritos. Pode haver nesse livro, Templo Vivo, expressões e opiniões que estejam em harmonia com meus escritos, diz Ellen White. Agora que é o principal, presta atenção agora. Ela continua. E pode haver em meus escritos muitas afirmações que, tiradas do contexto e interpretadas de acordo com o pensamento do autor do Templo Vivo, dir-se-iam de acordo com os ensinamentos desse livro. Isso pode dar aparente apoio à afirmação de que as ideias do Templo Vivo estejam em harmonia com meus escritos. Deus não permita, porém, que prevaleça essa impressão. Preste atenção agora. A mensageira do Senhor, ela afirma que existem nos escritos dela, pode haver em meus escritos, muitas afirmações que,
tiradas do contexto, interpretadas de acordo com a mente de Kellogg, dão base, estão de acordo com os ensinamentos que Kellogg está levantando, que vocês dizem que é somente o panteísmo. Então ela está afirmando que existem nos escritos dela textos que, tirados do seu contexto, dão base ao panteísmo, segundo vocês. Então aqui vai a pergunta: quais são esses textos? Digite aqui embaixo para mim. Quais são os textos da irmã White que, tirados do contexto, dão base ao panteísmo? Por quê? Tem que haver esses textos que Kellogg está usando. Por isso que as pessoas estavam usando. A irmã White pensa assim, está de acordo com a irmã White. Se era o panteísmo, então me mostre, digite aqui embaixo, por favor, os textos que a irmã White escreveu e, tirando do contexto, dão base ao panteísmo. Porque os textos, tirando do contexto, que dão base à Trindade, eu lhe mostro um monte. Vários. Mas eu quero que você me mostre, então, os que dão base ao panteísmo. Pode tirar os textos da irmã White do contexto aí e digite aqui embaixo, aqui no Face, que eu estou postando esse vídeo, essa pergunta, para que a gente possa então conhecer quais são esses textos que Kellogg usava, que os seguidores de Kellogg usavam para dar base ao panteísmo. Certo? Essa é a minha pergunta. Quais são esses textos? 30 dias para você digitar aqui embaixo os textos e após 30 dias, então, eu vou me manifestar de acordo com a sua resposta, tá bom? Um abraço, que o Deus eterno te ilumine, te abençoe, te guie e te conduza através do seu Espírito Santo.